Vou passar então direto aqui, convidar o pastor Moisés para trazer então a mensagem dessa noite. Deixa eu sentar um pouquinho a adrenalina, né? Eu sou fã dos músicos, sabe? Mas uma coisa que os músicos vão precisar me explicar um dia é para que eles usam o microfone na bateria. É para transmissão. Obrigado pelo suporte. Desculpa aí, músico. Desculpa aí, baterista. Hoje à noite, eu quero iniciar dando meu boa noite a todos. E eu espero que nessa noite Deus possa agraciar você com a palavra dele. E é um grande prazer, mais uma vez, eu voltar aqui. Ontem estive com vocês. É um grande privilégio celebrar esses 10 anos da Igreja Evangélica Missionária de Manaus. E como eu louvo a Deus por saber que a Igreja Evangélica Missionária de Manaus está cumprindo a sua missão de realmente levar o Evangelho a toda criatura, começando aqui na Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Quando eu conversava com o pastor Eliezer, ele estava me lembrando de que esse trabalho no Terra Nova já é fruto da igreja. Isso significa que a igreja está fazendo valer o seu nome, Igreja Evangélica Missionária de Manaus. Então eu parabenizo o trabalho que o pastor Eliezer e a sua esposa Jaqueline, a irmã Jaqueline, eles fazem para Deus, usando essa igreja como canal da missão que Deus deu para vocês. Essa igreja é apenas um canal que Deus deu. Deus chegou e disse: olha, aqui através dela vocês vão poder ser uma bênção para a cidade de Manaus. E hoje à noite a gente vai continuar a nossa mensagem, porque o tema é um tema bem propício: a Igreja de Cristo e o Cristo da Igreja. Ontem nós falamos sobre a Igreja de Cristo. E gostaria de começar hoje perguntando: quem é o Cristo de nossas igrejas? Quem é o Cristo de nossas igrejas? Você já parou para responder, ou para refletir, ou para tentar responder quem é o Cristo de nossas igrejas? Para responder essa pergunta, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versos 4 e 5. Mateus 24, 4 e 5. Esse texto nos apresenta um momento em que Jesus Cristo se senta com os seus discípulos e se põe a conversar sobre o fim dos tempos, sobre os sinais da sua volta. E num dado momento Jesus responde assim para os seus discípulos. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como eu falei para você nesse texto que nós terminamos de ler, nós conseguimos enxergar perfeitamente que Jesus, ele alerta os seus discípulos, que ele alerta a sua igreja para se prevenir em relação ao fim dos tempos. Jesus chega, senta, em um momento de conversa, ele olha nos olhos de cada um, como olharia hoje nos nossos olhos, e ele diria: cuidado, previnam-se, acautelem-se,
porque vão aparecer muitos se dizendo Cristo e não são. Jesus Cristo, nesse momento em que ele conversa com os seus discípulos, ele diz que nos últimos dias muitos viriam usando o nome dele, dizendo que eram Cristo. E essas pessoas teriam facilidade de enganar as pessoas, porque essas pessoas não tinham estrutura fundamentada na palavra de Deus. O que leva uma pessoa a ser enganado por falsos cristos e falsos profetas é o desconhecimento da palavra, é a falta de palavra. E uma das coisas que tem faltado nas nossas igrejas é palavra. Tem faltado palavra na nossa igreja. Eu estava conversando agora, me referindo aos músicos, né? Amo vocês de paixão, mas os músicos não me amam de paixão. Por quê? Eu estava lembrando nos ensaios da banda, né? Eu não entendo de música. Música, eu digo que eu entendo da estética da música. Eu consigo ouvir e dizer, opa, está fora do tom, está dentro do tom, é bonito, é feio. Então, quando nós começamos o processo na igreja de um louvor conectado à palavra, a primeira coisa que nós fizemos foi: você não canta se você não conhece a palavra. Você não toca se você não conhece a palavra. Sabe quantos músicos saíram da banda? 6. Imediatamente. Por quê? Porque nós fazíamos assim: domingo, quando você vier para você ensaiar, eu quero saber qual é o versículo que você tem decorado da palavra de Deus. Você não sabe a dificuldade que tem dos músicos decorarem versículos da palavra de Deus. Eles cantam, mas na hora de decorar versículo da palavra de Deus é uma dificuldade. Aí eu perguntava, João 1,12. João 12. João 12. Senta, você não toca hoje. Mas é o melhor tecladista que nós temos. Não precisamos de teclado, precisamos de palavra. Senta. No domingo que vem ele sabia de cor, João 12 eu já sei, João 12, Salmo 1, Salmo 23 eu sei, Filipenses 4,13 eu sei. Olha, eu já decorei, eu estou decorando agora João, a carta de João todinha. E como isso melhorou, sabe por quê? Porque as nossas raízes precisam estar firmadas na palavra. A igreja que não tiver raízes firmadas na palavra vai ser enganada com muita facilidade pelos falsos cristos, pelos falsos profetas. Porque o único parâmetro que nós temos de verdade é a palavra de Deus. O único parâmetro que o crente tem de verdade é a palavra de Deus. E se ele não conhece a verdade, ele é incapaz de se libertar. Porque a Bíblia diz que nós só temos condições de nos libertarmos a partir do momento que nós conhecemos a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo fantástico, as pessoas até falam por aí, mas não entendem o fundamento desse versículo. As igrejas precisam conhecer a verdade. A igreja de Cristo precisa conhecer a verdade. Se a igreja de Cristo não conhecer a verdade, a igreja de Cristo vai ser enganada. Porque é muito fácil enganar a igreja de Cristo. Hoje em dia o católico canta a música que nós cantamos na nossa igreja. O carismático canta a música que nós cantamos na nossa igreja. O centro espírita canta a música que nós cantamos na nossa igreja. E alguns membros de nossa igreja dizem: ah, mas tudo é o mesmo Deus, tudo é o mesmo Deus, tudo é o mesmo Deus. Não, tudo não é o mesmo Deus. Existem verdades que não são as verdades ditas na palavra de Deus, e que nós precisamos ter muito cuidado para não sermos enganados, porque ele disse: no final dos tempos virão muitos cristos, e eles enganarão a muitos. O que nós observamos nesse contexto que Jesus Cristo fala, é que ele está dizendo que os sinais proféticos estão a nos alertar que nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Meus irmãos só não conseguem enxergar que
que nós estamos nos fins dos tempos, quem não quer? Mas o fim dos tempos, ao invés de ser um momento em que vai haver um grande arrependimento, a realidade que nós vamos ver é outra. Nós vamos ver pessoas com o coração muito mais endurecidos, inclusive pessoas dentro da igreja com o coração muito mais endurecidos. Não pense que a pandemia vai amolecer o coração das pessoas. Ela amolece quando o camarada está no leito de morte. Depois que ele recupera, ele volta a ser o que era. Os sinais dos tempos nos alertam que nós estamos dentro de uma cronosfera. E essa cronosfera, ela é propícia para o aparecimento dos falsos cristos. A cronosfera está nos dizendo que existem falsos profetas em tudo quanto é lugar. E muitos deles querendo tirar os escolhidos, levar os escolhidos. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai ser enganado. Você sabe, estudiosos da área da teologia, eles dizem que mais ou menos 3.000 pessoas já apareceram desde a ascensão de Jesus, se intitulando Cristo. 3.000 pessoas que já apareceram e que se intitularam Cristo. Você sabe qual foi a época que mais apareceu? Nos últimos 20 anos. E o pior de tudo, tem quem siga. Você acredita o camarada chegar, um INRI da vida, tem quem siga. Um reverendo muda a vida, tem quem siga. É muito fácil, porque a partir do momento que eu não conheço a palavra, eu me encanto com as pessoas. Sabe qual é o maior problema de relacionamento? É eu me encantar com quem não me ama. Você tem um relacionamento muito bem consolidado e de repente no seu local de trabalho uma menina toda lindona resolve fazer um fio-fio para você, aí você se encanta com ela. Seu relacionamento vai pelo ralo. Por que vai pelo ralo? Porque não tinha estrutura. Por que as nossas crenças vão pelo ralo? Porque elas não têm estrutura. Ontem nós falamos sobre isso. Se a igreja quiser se defender dos falsos profetas, nós precisamos nos preparar como igreja. A igreja tem que fazer festival da palavra, a igreja tem que decorar a palavra, até porque vai haver um dia em que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E sabe onde vai ter a palavra? Aqui. Aqui. Agora, como é que nós podemos reconhecer o Cristo da igreja? Como é que nós podemos reconhecer o Cristo da igreja para nós não sermos enganados? Primeiro nós precisamos conhecer o perfil dos falsos cristos. Qual é o perfil dos falsos cristos? Segundo, nós precisamos conhecer o perfil do Cristo verdadeiro. Qual é o perfil dos falsos cristos? Primeiro, os falsos cristos, eles vão se manifestar através dos seus falsos profetas, dos seus falsos mestres. E eles estão em todo o mundo. Eles estão na sua vizinhança. Eles batem na sua porta. Eles deixam uma revistinha na sua casa. Eles não creem em Jesus, eles negam a existência de Jesus. E muitos de nós, o apóstolo João diz, nem o saudeis. Nós o saudamos. Por quê? Porque nós somos tolerantes. Nós somos politicamente corretos. Então nós precisamos amar. Eu não posso dizer não. Não, eu tenho que dizer não. Quando se apresenta para mim alguém que quer disseminar na minha vida uma verdade que não está nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que os falsos profetas, eles pregam um outro evangelho. Não é esse evangelho que nós conhecemos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
de que Ele veio a este mundo, de que Ele deu a sua vida por nós, de que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Os falsos profetas produzem uma mensagem completamente estranha às Escrituras. Usam ficção, conseguem criar obras de ficção, dizendo que um anjo desceu do céu e apareceu para ele, e um Moroni falou para ele algumas coisas, e nós achamos tão lindo, e estamos caindo nessas graças. Se você prestar atenção, os falsos mestres, eles desvirtuam completamente, eles entortam completamente a graça de Deus. E como é que eles chegam na igreja? Isso aqui é um recado para nós, viu, pastor? Eles chegam na igreja como ovelha verdadeira, disfarçadas de ovelhas verdadeiras, tranquilinho, quietinho no canto deles. Quando você menos percebe, ele já fez um estrago dentro do rebanho. Por quê? Porque na verdade ele só tem uma capa, uma máscara. Na verdade a Bíblia diz que eles são lobos devoradores. E o objetivo deles é provocar divisões, rachas, dissensões dentro da igreja, até atingir a pessoa do pastor. Um falso profeta, um falso Cristo, ele não se aproxima de você porque ele ama você. Um falso profeta, um falso mestre, ele se aproxima de você porque ele quer devorar você. Ele quer acabar com você. Ele está preparando o caminho dos falsos cristos que estão vindo. O propósito dele, na verdade, nunca foi servir a Deus, não é servir a Deus. O propósito do falso profeta é que ele mesmo seja servido. Ele quer ser servido. Você entende que hoje nós estamos tendo isso? As igrejas estão lotadas de pessoas que estão lá em cima no seu trono, sendo endeusados, não descem mais, não tem mais contato, eles estão no trono, já não tem mais título para dar para essas pessoas. São pessoas que estão preparando o caminho para os cristos que não são verdadeiros. Só há um Cristo verdadeiro. E essas pessoas, a Bíblia diz que elas entram na casa das pessoas incautas, elas visitam a sua casa, elas visitam o seu comércio, e elas levam mensagens, mentiras e heresias para você. É papo assim: por que o pastor ele não faz isso lá na igreja? Começa com uma conversinha bem sutil. O que você acha de colocar lá na igreja um estudo sobre tal coisa? Se essa pessoa quer mudanças, por que ela não chega diretamente com o pastor e fala com o pastor? Ela precisa ir nos grupos de oração, na casa dos irmãos, e por que ela escolhe o mais fofoqueiro da igreja? Parece que ela acerta. Parece que tem um feeling, parece que tem uma química, parece que tem uma sinestesia entre o fofoqueiro com o fofoqueiro. A Bíblia fala, inclusive, que um abismo atrai outro abismo. Você já viu como pessoas que são fofoqueiras, elas do nada, elas chegam, não precisa ninguém dizer para ela: olha, aquela ali é a pior da igreja. É incrível como o fofoqueiro que chega vai sentar do lado da irmã. Sinestesia. O murmurador, o que só vive reclamando, é impressionante. A Bíblia diz: um abismo atrai outro abismo. Ele chega, uma química perfeita, ele vai sentar do lado da pessoa mais murmuradora da igreja.
E os dois ali fazem uma dupla sertaneja perfeita. Satanás está trabalhando dentro das igrejas. Satanás está agindo dentro das igrejas. Por quê? Porque ele quer trazer para o mundo a ideia de que o Cristo virá para resolver todos os problemas do mundo. Os falsos mestres, eles não estão interessados no bem-estar da igreja. Eles estão interessados no bem-estar deles. O objetivo final dos falsos mestres é lucro. Dos falsos cristos é lucro. E sabe o que é que os crentes se transformam? Nós crentes nos transformamos em consumidores deles. Não somos mais nem crentes, somos consumidores. Nos transformamos em consumidores. E se você observar a mensagem dessas pessoas, eles falam de promessas que nunca a palavra de Deus fez para ninguém. E o que a Bíblia fala sobre eles? O texto da palavra de Deus diz: a destruição dos falsos profetas é inevitável. A destruição dos falsos cristos é inevitável. Agora, qual é o perfil do Cristo verdadeiro, que é o Cristo que nós devemos amar e nos entregar a Ele? Ter com esse Cristo o senso de pertencimento, ter com esse Cristo um elo de compromisso e dizer: eu sou teu, aconteça o que acontecer, ninguém vai me enganar, ninguém vai me seduzir. Pode parecer com você, mas eu conheço você, Cristo. Eu tenho um amigo que ele namorou uma menina que ela é gêmea univitelina. Os gêmeos univitelinos são parecidos demais. Eles até sentem o que o outro sente. E um dia a irmã disse: tu deixa eu fazer um teste com o teu namorado, para ver se ele é fiel e se ele te conhece de verdade. Elas são muito parecidas. E ela disse: pode fazer. E ela ligou para ele, deu uma cantada nele, marcou com ele. Muitas pessoas já haviam se enganado com aquelas duas meninas, mas de longe ele viu, e ele disse: você não precisa nem abrir a boca, você parece, mas você não é, você está fazendo uma pegadinha comigo. No final dos tempos, vão vir muitos dizendo: eu sou o Cristo, mas o que a gente tem que dizer? Você está fazendo uma pegadinha comigo. Eu conheço o Cristo, eu sei quem é o Cristo a quem eu sirvo. O Cristo a quem eu sirvo, ele veio a este mundo. O Cristo a quem eu sirvo, ele nasceu de uma virgem. O Cristo a quem eu sirvo, ele viveu entre nós. O Cristo que eu sirvo exerceu um ministério fantástico nessa terra. O Cristo que eu sirvo morreu aos 33 anos de idade. O Cristo que eu sirvo ressuscitou ao terceiro dia. O Cristo que eu sirvo voltou para o Pai, mas não me deixou sozinho. Ele voltou para o Pai e deixou dentro de mim o Espírito dele. E esse Espírito, ele deu um nome para esse Espírito. Qual foi o nome que ele deu a esse Espírito? Qual foi o nome que ele deu a esse Espírito? Que maravilha de nome, qual foi? Consolador. Vocês vão ter tristezas, vocês vão sentir saudades, vocês vão passar por aflições, mas eu não vou deixar vocês sós. Eu vou deixar o Consolador para vocês. E ele disse: eu vou voltar para vos buscar. João capítulo 14.
Quando os discípulos estavam tristes, chorando, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para onde quer que eu esteja, vocês também estejam junto comigo. Você está vendo que mensagem de Jesus? Jesus se colocando para os seus discípulos e dizendo: olhem para mim, eu estou indo, porque eu estou indo preparar lugar para vocês. Esse é o nosso Cristo, é o Cristo que nos consola, é o Cristo que diz: não se turbe o vosso coração, esteja passando pelo que você estiver passando, não se turbe o vosso coração, porque o meu Espírito vai consolar vocês. Esse Jesus vai voltar para nos buscar. No livro de Atos, quando todos estavam ali reunidos, naquele momento triunfante da ascensão de Jesus, um anjo parou e perguntou: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi tomado, um dia ele há de voltar, assim como o vistes subir. Esse é o Jesus da igreja. É o Jesus que disse: eu subirei, mas eu voltarei. E eu voltarei para buscar vocês. Eu voltarei para buscar porque eu sou o Cristo, o Salvador. Em ninguém mais, em nenhum outro, há salvação a não ser em Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar salvação. Só Ele pode nos oferecer o que nós precisamos. Só Jesus Cristo deve ser o Senhor, ninguém mais. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é aquele acolhedor. Nenhum que veio a Ele, Mateus capítulo 11, verso 28, quando Ele apresenta o maior convite que a história já ouviu, Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Veja o que Jesus Cristo está apresentando. Ele está dizendo: eu sou um acolhedor, diferentemente de todos os outros que vão se anunciar que são Cristo. Jesus diz: vem até mim. E foi até Jesus uma criança e Ele acolheu. Foi até Jesus uma prostituta que ia ser apedrejada pelos homens da lei, e Ele acolheu. Um ladrão que estava a morrer ao lado dele, Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele acolheu a todos. Ele acolheu até nós. Nós não somos melhor do que nenhum desses. Todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que todos nós, por causa do nosso pecado, nós estávamos condenados a uma morte eterna, mas Ele, no seu profundo amor, se entregou por nós, numa cruz do Calvário, deu a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida, e vida eterna. Esse é o Jesus, esse é o Cristo da igreja, esse é o Cristo que a igreja precisa firmar as suas raízes. Jesus Cristo é o Cristo perdoador. É aquele que, quando nós chegamos diante dele, a palavra de Deus diz:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Cristo. Esse é o Cristo que nós precisamos amar, confiar e dizer: nenhum outro Cristo vai me enganar, porque esse eu conheço, esse eu sei onde está a verdade. Jesus Cristo é o Cristo que se doa, é o Cristo que se entrega, e é o Cristo que, segundo o nosso texto da nossa temática, é o Cristo que nos purifica. Qual é a importância de hoje nós estarmos falando sobre o Cristo da igreja? A importância é: nós precisamos conhecer aquele a quem servimos. Porque se nós não conhecemos Jesus, nós seremos enganados. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão: aqueles que mais se acham fortes na fé são os que mais se enganam. Talvez por essa razão o apóstolo Paulo chame a nossa atenção quando ele diz que quando ele pensou que ele era forte, é que ele era fraco. E ele finaliza o seu texto dizendo assim nessa carta: a minha graça te basta. Ele diz: foi só em Jesus Cristo que eu entendi que a firmeza da minha fé, ela estava enraizada na verdade, por causa da graça de Jesus Cristo. Sem a graça de Jesus Cristo, nós não somos absolutamente nada, e ninguém mais no mundo tem para nos oferecer graça de graça. Ninguém mais tem para nos oferecer graça de graça, a não ser Jesus Cristo. É por isso que a igreja precisa conhecer Jesus. E como é que nós conhecemos Jesus? Como é que nós podemos conhecer Jesus? Nós só podemos conhecer Jesus por intermédio da sua palavra. Nós só podemos conhecer quem é Jesus conhecendo a sua palavra, conhecendo a sua verdade, estudando sobre ele, lendo sobre ele. O nome disso é convivência. Sem convivência você não conhece ninguém. Um dia eu cheguei com minha mãe e falei: mãe, tinha uma irmã na igreja, e eu falei: mãe, aquela irmã é tão boa. A mãe dela expulsou ela de casa, eu não sei por que expulsou ela de casa, eu tinha uns 16 anos. Eu falei: mãe, que tal trazer essa irmã que é tão boa para casa? Mamãe falou: meu filho, só conhecemos as pessoas convivendo com elas. Sem conviver você não conhece ninguém. Todo mundo é um chuchuzinho para você, até que ele vai morar na sua casa, ele acorda tarde, come do seu pão, mexe no seu queijo, aí você já começa a achar ruim. Se nós queremos conhecer Jesus, nós precisamos andar com Jesus, conviver com Jesus. E como é que nós andamos e convivemos com Jesus? Primeiro, ele deixou a sua palavra, os seus bilhetes, as escrituras, para que nós o conheçamos. A carta de 1 João é um manual de conhecimento de Jesus Cristo, porque a carta de 1 João fala daquilo que Jesus Cristo mostrou de melhor para nós, quando ele disse que o mundo nos conheceria, que todos nos conheceriam, se nós nos amássemos uns aos outros. Ele falou isso no Evangelho de João, e lá nas cartas de João, ele vai mostrar como é que a gente ama. Por quê? Porque ele diz que o amor é a marca dos seus filhos. Nós precisamos conhecer Jesus. Conhecer Jesus não é vir para a igreja. Conhecer Jesus não é cantar músicas na igreja. Conhecer Jesus não é participar de comunhão na igreja. É muito mais do que isso. É buscar ter uma intimidade tão profunda com Deus, tão grande com Deus, que cada momento seu, você sente falta de Jesus. Por essa razão,
Eu posso dizer para você que eu entendo quando o apóstolo Paulo, ele começou a falar de Jesus tão intensamente, que ele expressa o seu sentimento acerca de Jesus numa única palavra. Ele diz: Maranata. Sabe o que significa Maranata? Ele diz: olha, eu amo tanto Jesus, eu conheci esse Jesus de todas as formas que você possa imaginar, na abundância, na pobreza, no sofrimento, na dor, nos naufrágios, nas tribulações. Eu conheci ele de todas as formas. Hoje a minha palavra é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus. Ali nós enxergamos que o apóstolo Paulo, ele estava nos mostrando o que é amar profundamente o Cristo da igreja. Aquele que disse: eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? É uma pergunta que hoje as pessoas estão assim, numa época em que nós estamos sendo dizimados por uma doença tão devastadora. A pergunta é: você tem medo da morte? O apóstolo Paulo, por entender tão perfeitamente essa relação dele com Cristo, ele disse: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu fico a pensar qual é a reação que nós estamos tendo, porque a morte, ela é o prêmio para o crente se encontrar com Deus. Quantos de nós não gostaríamos de receber um prêmio e entregue a você: olha, isso aqui é um prêmio. Para que esse prêmio? Esse prêmio é para você amanhã viajar para Disney. Esse aqui é um prêmio, e esse prêmio aqui é de $1 milhão para você. Todos gostaríamos. Mas quem é que quer chegar e dizer: isso aqui é um prêmio, e o que tem aí dentro desse envelope? A morte. Mas a morte é uma conexão com Cristo. Os grandes escritores, alguns nós perdemos, alguns tão brilhantes, pastores tão brilhantes. Perdemos não, Deus os levou. O reino do céu foi honrado com a presença desses homens. Aos 99 anos, nós perdemos o grande evangelista mundial. Um grande evangelista mundial. Quem era ele? Billy Graham. Quando perguntaram para Billy Graham: você está preparado? Ele falou: faz tempo que eu estou esperando encontrar com Jesus. Herschel Shedd morreu de câncer. Sentindo muitas dores, chegaram próximo a ele e perguntaram: qual é a coisa que mais o senhor quer que nós façamos pelo senhor agora? Ele falou: que vocês me deixem em paz para encontrar com Jesus. Por que esses homens agem assim? Porque eles entenderam que a morte é uma conexão com a pessoa amada, com Jesus Cristo. Eu tenho um grande exemplo, que é o pastor João Hatcher, fundador de mais de 500 igrejas em todo o Brasil. Estive com ele há alguns anos, há uns 2 anos, eu estive na casa dele, e sempre ele o recebe com muito carinho, e ele me abraçou, e ele disse assim para mim: Moisés,
talvez essa seja a última vez que nós estamos nos abraçando. Eu falei, o senhor está falando de quem? De mim ou do senhor? Ele falou, não, eu estou falando de mim. O meu maior sonho é chegar na sua frente no céu, porque eu estou louco para encontrar Jesus. Sabe por quê, Moisés? Porque a minha vida toda eu me entreguei a Jesus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as nossas igrejas. Sabe o que as nossas igrejas nos dias de hoje menos têm feito? É se entregue a Jesus. Os nossos crentes de hoje não amam mais Jesus dessa maneira. Nós estamos devendo, nós estamos precisando exercitar o nosso amor por Jesus Cristo como igreja. E é por isso que ontem eu falei sobre isso, e eu quero concluir essa minha fala, essa minha mensagem, lembrando do que eu falei ontem. Que o Cristo da igreja, Ele chama a igreja dele para pertencer unicamente a Ele. Ele não quer que você o divida com mais ninguém. Ele quer que você o pertença a Ele. Ele quer ser primazia na sua vida, prioridade na sua vida. Que você o ame mais do que o seu emprego. Que você o ame mais do que a sua família, que você o ame mais do que os seus filhos, que você o ame mais do que a sua mulher, que você o ame mais do que aquela guitarra que você morre de ciúme, que você o ame mais do que o seu trabalho. O Cristo da igreja, Ele chama você para pertencer unicamente a Ele. No livro de Mateus capítulo 6, verso 33, Ele lembra os versículos, Ele lembra os discípulos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Uma promessa de quem nos ama. O Cristo da igreja chama eu e você, como igreja, para assumir um relacionamento público com Ele. Tem muita gente que ainda não assumiu o relacionamento público com Jesus Cristo. Tem vergonha de assumir e dizer, eu sou de Cristo, eu amo a Cristo. Outro dia a minha chefa disse, Moisés, nós precisamos de você tal horário. Eu falei, chefa, esse horário eu estou na igreja. Ela falou, você não pode faltar um dia para o seu trabalho. Eu falei, entre meu trabalho e o Cristo, pode me exonerar, pode me dar conta, porque Cristo é prioridade na minha vida. Isso tudo vai ficar, o meu trabalho vai ficar, mas a minha relação com Jesus Cristo, ela é infinita, é para sempre, é para a eternidade, a não ser que você não acredite na eternidade com Jesus Cristo. Jesus chama você para assumir um relacionamento público com Ele, de assumir e dizer, eu creio em Cristo Jesus, Ele é tudo para mim. Inclusive, se for necessário, na hora que alguém colocar um revólver na sua cabeça, e eu vou falar para você, isso não está distante de acontecer no Brasil, tá? Nós já estamos começando um período no Brasil que nós temos que nos preparar para a revolução que está acontecendo no mundo, uma revolução vermelha no mundo, onde os crentes vão ser perseguidos e com uma arma na cabeça eles vão perguntar, você renuncia a Cristo? E você vai ter que dizer, eu amo Jesus mais do que a minha própria vida. Você precisa assumir um relacionamento público. Todos precisam saber que você é de Jesus, que Jesus é de você e que você ama Jesus. Eu estou ali, eu sempre falo da minha mulher. Você sabe, todos sabem publicamente do amor que eu tenho por minha mulher, do carinho que eu sinto por ela. Alguns que conhecem a nossa história sabem porque o meu amor por ela é tão grande.
Mas a minha história com ela não começou fácil. Não foi fácil. No início do nosso relacionamento, eu, um rapazinho bem franzino, 55 quilos, feinho, lá da Praça 14, perto do Bodó da Lama. Menino criado na beira de um igarapé, vendo peixinho de merda. Família simples, humilde, se engraçou de uma menina bonita. Uma menina disputada. Não tem problema não. Quando eu comecei a namorar a Vera, você sabe qual era o meu maior sonho? Era entrar na igreja de mãos dadas com ela, passando por frente de todos os camaradas, os garotos que paqueravam. E eu queria andar de mão dada com ela, de peito tufado, e entrar com ela. E eu lembro que no fim de semana eu me preparei, e ela disse assim, isso no início do nosso namoro. Ela disse: eu vou namorar com você, Moisés. Eu fiquei tão feliz, Eliezer. Eu vou namorar você, Moisés. Só tem um porém. Se alguém descobrir, eu termino. Você acha que aquilo alegrou meu coração? Você acha que aquilo foi a melhor coisa que eu ouvi? Não. Eu falei, assim eu não quero. Eu quero namorar você, mas eu quero que você assuma publicamente que eu sou, a partir de agora, a pessoa que você escolheu para assumir um compromisso eterno comigo, porque eu vou batalhar por você e você vai ser minha mulher. Opa, vamos voltar para Jesus. Sabe o que Jesus quer? Ele não quer que você viva um relacionamento com Ele anonimamente. Você é crente? Eu não sei, não, eu vou para a igreja do pastor Eliezer de vez em quando. Você é crente ou não é, minha irmã? Eu ouço uns louvores gospel. Sabe o que Deus quer que você fale? Eu sou um crente em Jesus Cristo, eu assumo o meu relacionamento com Ele, eu amo profundamente e eu quero viver com Ele eternamente. O Cristo da igreja chama você para assumir um relacionamento público com Ele. E por fim, o Cristo da igreja, Ele chama você para viver uma vida de comprometimento com Ele. Comprometimento em se preparar, em conhecê-lo muito mais através das Escrituras, e você deve ler e estudar as Escrituras, se aprofundar nas Escrituras para conhecer muito mais. Porque a partir do momento que você conhece Jesus, você tem mais facilidade de evangelizar, falar de Jesus para outras pessoas. Sabe por que nós não sabemos evangelizar? Porque nós não conhecemos tão profundamente Jesus. O que é que você vai falar de Jesus se você não tem uma experiência diária com Jesus Cristo? Eu tenho experiências diárias com Jesus. Você pensa que eu só estou pensando em Jesus agora enquanto eu estou aqui com você? Não. Eu estou no meu carro, eu estou conversando com Jesus. Ô Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui comigo. Eu estou na minha casa, eu estou conversando com Jesus. Quando eu não estou conversando com a minha mulher, com minhas filhas, com os que estão em casa, eu estou conversando com Jesus. Eu desço para o meu quintal, eu tenho as árvores e eu começo a conversar com Jesus e eu falo, Jesus, olha, essa árvore está tão bonita, Jesus, essa aqui não tem dado fruto. Sabe por que isso? Eu entendo que Jesus Cristo é muito mais do que apenas uma confissão de fé, é um relacionamento pessoal. Você precisa ter um relacionamento pessoal. É por isso que quando eu me entreguei a Jesus Cristo e eu pedi pela vida da minha mulher, quando ela recebeu o diagnóstico e a médica disse, olha, eu não dou um diagnóstico favorável para vocês. Eu cheguei com Jesus, eu digo, Jesus, não é hoje o primeiro dia que eu estou conversando com o Senhor, faz tempo que eu converso com o Senhor. E eu sei que o Senhor pode me ouvir.
5 anos se passaram. Quando nós visitamos a médica, ela, admirada, ela disse: eu admiro vocês, a família de vocês, a fé de vocês. Eu não falo isso para ninguém, mas eu gostaria de dizer para vocês: houve cura. Nós precisamos conhecer a Jesus. Quando nós conhecermos Jesus, nós vamos ter mais facilidade de evangelizar, de falar de Jesus para outras pessoas. Nós vamos perder a vergonha. Nós vamos aprender a discipular as pessoas, e discipular é mostrar para as pessoas como é que nós vivemos com Jesus, o que nós fazemos para ter uma vida com Jesus. Discipular não é apenas dar aquelas aulinhas de escola dominical, onde a gente acha que, olha, eu já fiz as aulinhas, eu já dei os livros, agora é com ele. Não, discipular é muito mais do que isso, é servir de referência para as pessoas. Ele olhar para você e dizer: eu quero seguir Jesus por causa da conduta dessa pessoa que me ganhou para Cristo, e eu quero ser como ela é. Você lembra que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele pede que as pessoas o imitem como ele imita Jesus Cristo. Isso é discipulado. Nossas igrejas não estão discipulando. E por fim, Jesus Cristo nos lembra que nós devemos aguardá-lo. Quem ama, aguarda, até que ele, e sabe como ele vai voltar? Olha para cima. Um céu desse tão lindo, você vai ver rasgando, ao som de uma trombeta, um forte alarido, e ele voltando. Sabe para quê? Para buscar a sua igreja, para buscar você, que o ama. E é por isso que hoje eu encerro essa conferência, conclamando essa igreja a ser uma igreja de Cristo, mas a permitir que Jesus Cristo seja o Cristo dessa igreja. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por nos ter falado palavras duras, mas necessárias. Louvamos o teu nome. Que essa igreja te conheça cada vez mais. Que essa igreja procure ter um relacionamento público e sadio com o Senhor. Que o Senhor seja o Cristo dessa igreja. E que essa igreja possa exercitar a preparação, o evangelismo, o discipulado, até que o Senhor volte. Para a tua honra e para a tua glória é que nós pedimos isso. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, muito obrigado pela acolhida mais uma vez, pastor Eliezer, Jaqueline, Bira, Agnólia. Fico muito feliz em poder ajudar essa igreja, em sempre que vocês nos chamam. Nem sempre vocês vão ouvir o que vocês querem ouvir, mas o bom é quando nós ouvimos o que nós precisamos ouvir. Que Deus nos abençoe.